Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Vanessa Cruz, arrancamos pela saúde. As unidades locais de saúde e os 3 IPO que existem no país vão poder ter mais dinheiro até ao final do ano. São 678 milhões de euros para recursos humanos e aquisição de bens e serviços. O reforço de verbas foi anunciado na última hora pelos Ministérios das Finanças e da Saúde. O objetivo é dar resposta às necessidades do Serviço Nacional de Saúde, nas ULS e também nos Institutos Portugueses de Oncologia. Foi notícia esta semana que os tempos de espera para cirurgia oncológica estão a aumentar e, de acordo com os dados do portal do SNS, em junho quase 1 milhão de pessoas aguardava por uma primeira consulta de especialidade. O tempo de espera pode chegar a 3 anos. E há consenso entre os candidatos presidenciais. A proposta do Governo para a reforma da legislação laboral não deverá passar. É pelo menos o que dizem os representantes das candidaturas de Henrique Gouveia Melo, de André Ventura, do Chega, e António Filipe, apoiado pelo PCP. No programa A Caminho de Belém, da Rádio Observador, ouvimos todas as semanas alguns dos apoiantes dos vários candidatos na corrida. Bernardino Soares, que está ao lado de António Filipe, qualifica o anteprojeto do Governo como grave e desequilibrado. Diz que vai deixar as pessoas mais precárias. O que este Governo quer fazer é transformar a legislação laboral numa espécie de direito comercial que regula umas relações entre partes iguais, só que o problema é que há ali uma parte mais forte e uma parte mais fraca. Portanto, o veto tem que ser claro e é isso que se exige, esse posicionamento claro de todos os candidatos. E alguns estão a tentar esconder-se atrás da questão da UGT. Cristina Rodrigues, em representação da candidatura de André Ventura, duvida que a ausência de um acordo com a UGT acabe por inviabilizar a iniciativa do Governo. Sublinha que o veto de André Ventura é garantido se a proposta pisar linhas vermelhas. Há questões que devem ser ultrapassadas. Outras que o Chega já deu indicação de que não irá acompanhar de forma nenhuma. A questão da flexibilidade de horários, a questão da licença de amamentação, a questão dos dias pela perda estacional. Portanto, há um conjunto de coisas que o Chega não acompanhará de forma nenhuma. E sabemos que o Governo precisará de chegar a algum tipo de acordo com algum dos partidos e, portanto, teremos que ver o que é que resultará. Já André Pardal, em representação da candidatura de Henrique Gouveia Melo, afirma que a proposta do Governo, como está, não tem pernas para andar. Como está, aparentemente, com uma greve geral marcada para dia 11 de dezembro, com, inclusivamente, setores do PSD a discordarem. Quero lembrar que a Presidente da UGT é Vice-Presidente do PSD e votou a favor da greve geral. Portanto, não me parece que seja uma legislação consensualizada, não é? Agora, a questão do veto não é a única solução. Pode haver outras soluções. Também convidada para o programa A Caminho de Belém, Isabel Mendes Lopes, em representação da candidatura de Jorge Pinto, defende que, se o Governo não ceder às negociações, o Presidente da República deve vetar o diploma. O mesmo já tinha sido defendido hoje pelo candidato apoiado pelo LIVRE, que foi entrevistado no Sob Escuta da Rádio Observador. As alterações à legislação laboral podem cair nas mãos do próximo Presidente da República, do sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa. Entretanto, sabemos, Vanessa Cruz, que o Governo aceitou ceder em alguns pontos que eram considerados insuficientes pela UGT nesta reforma laboral. Por exemplo, trazer de volta os 3 dias de férias, que dependem da assiduidade. Menos restrições nas licenças para a amamentação é outro dos pontos. Sim, algumas das novas propostas entregues esta semana à UGT que não fizeram a Central Sindical desconvocar a greve geral do próximo mês. De acordo com o Jornal Público, o Governo não desiste, por outro lado, do banco de horas individual. Há ainda assim cedências, a começar com uma medida que Vasco Maldonado Correia acabou nos tempos da Troika. A reposição dos 3 dias de férias dependentes da assiduidade já tinha sido admitida no caso da função pública e foi uma das cedências que o Governo assumiu na proposta que fez à UGT. Foi também admitida a eliminação da simplificação
dos despedimentos nas médias empresas, a reposição dos 40 dias de formação anual para todos os trabalhadores e feita uma alteração nas licenças para amamentação. O Governo não cedeu na redução para os primeiros 2 anos de vida do bebê para acesso a este direito, mas apenas na documentação, que é preciso apresentar provas de que se está de facto a amamentar. O Executivo prometeu também aumentar de 14 para 15 dias a compensação no caso de despedimento coletivo e alterou a proposta que previa que os subsídios de Natal e de férias fossem pagos em duodécimos se essa fosse a vontade expressa do trabalhador. A possibilidade mantém-se, mas depende de acordo entre o trabalhador e o empregador. Na proposta que foi enviada à estrutura sindical, mantinham-se 2 das medidas no centro da contestação dos sindicatos: o regresso do banco de horas individual e a possibilidade de recurso ao outsourcing sem as limitações introduzidas pela Agenda do Trabalho Digno. Vasco Maldonado Correia com os detalhes adiantados pelo Jornal Público da nova proposta do Governo, rejeitada pela UGT. Ao Observador, fonte do Ministério do Trabalho não confirma nem desmente nenhuma das mexidas no anteprojeto. André Ventura acusa o PS de traição e de conter uma mudança que entende ser necessária ao enviar a lei da nacionalidade para o Tribunal Constitucional. Pede por isso rapidez tanto aos juízes do Palácio Raton como ao Presidente da República, que pode pronunciar-se nos próximos dias caso queira enviar o diploma para fiscalização preventiva. O líder do Chega acusa os socialistas de desrespeitarem a escolha dos portugueses e diz também que havia outros mecanismos para contestar a legislação aprovada pelo Parlamento. Procurar bloquear na Secretaria aquilo que foi a escolha dos portugueses geralmente dá mau resultado, mas é sobretudo uma traição ao nosso país. Por isso este comportamento do PS vem na senda daquilo que tem feito nos últimos anos. Procurar conter a mudança, que é o mesmo que dizer estão a tentar parar o ar com as mãos. E o ar não se para com as mãos. A Europa está em mudança e em transformação. Portugal não foge a essa regra. As críticas de André Ventura ao PS em conferência de imprensa. Esta tarde, o candidato presidencial João Coutinho Figueiredo disse que promulgaria a lei da nacionalidade tal como foi aprovada no Parlamento. O liberal considera que resulta de um consenso e evita soluções prejudiciais para os imigrantes. E a Ministra da Justiça admite que são necessárias medidas urgentes para tentar melhorar as condições nos tribunais. Vários edifícios onde funcionam os tribunais portugueses foram afetados pelo mau tempo nos últimos dias e é neste contexto que Rita Alarcão Júdice anuncia que o Governo está a trabalhar num plano de investimento. Há medidas que são urgentes e essenciais, que têm que ser feitas já. No levantamento dos estados mais críticos. Esta situação é terrível não só para os tribunais, para as próprias casas. Há situações que tivemos numa situação muito agravada. Agora, para além dos remendos que têm que ser feitos para que as pessoas possam trabalhar, o Ministério da Justiça está a desenvolver um plano detalhado de investimento dos tribunais. Rita Alarcão Júdice, à margem de uma conferência em Évora, o Governo quer também avançar com um plano de manutenção dos tribunais. Nem todos os edifícios são do Ministério, mas a tutela está disponível para interceder junto dos senhorios para obras de reabilitação. Quanto a balanços do mau tempo em todo o país, não só a afetar os tribunais, naturalmente, a Proteção Civil contabilizou 450 ocorrências por causa da tempestade Cláudia. E há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira, 14 de novembro. Donald Trump já reagiu à divulgação pelos democratas de e-mails de Jeffrey Epstein. Acusa o partido de querer desviar as atenções das más políticas que os democratas defendem. É esse o entendimento de Donald Trump, que pediu à Procuradora-Geral e ao Departamento de Justiça para abrir uma investigação sobre a relação de Epstein com democratas como o antigo presidente Bill Clinton. O caso vai ser analisado pelo Departamento de Justiça e pelo FBI. O emprego público aumentou 1,8% no terceiro trimestre, em comparação com o mesmo período do ano passado. Há agora 759.402 funcionários públicos, mas é um número que baixou na comparação com os 3 meses anteriores. São dados que constam na síntese estatística do emprego público até setembro. O Observador vai entrevistar na próxima terça-feira o candidato presidencial Henrique Gouveia Melo, depois das 9 da manhã. O primeiro sob escuta dedicado à corrida a Belém foi hoje, com Jorge Pinto, do
do Livre, uma entrevista que está disponível em podcast e também no YouTube. Ricardo, sabias que o mundo pode estar mais perto de resolver um dos maiores mistérios da história? Mas um daqueles mistérios mesmo misteriosos, tipo Loch Ness, porque é que saiu o zero numa extração do Totoloto? Olha, não, mas falo de um mistério também digno desse nome, o comboio de ouro do Terceiro Reich, que agora parece ter sido descoberto na Polónia. Comboio de ouro? Sim, há boatos que correm já desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, de que havia um comboio blindado que transportava armas, ouro, joias, obras de arte e documentos confidenciais. O objetivo dos nazis era fazer com que o comboio atravessasse as montanhas polacas para salvar o tesouro das mãos dos soviéticos e reerguer o nazismo. O caminho tinha um túnel e foi nessa passagem da via férrea da Baixa Silésia de onde o comboio acabou por nunca sair. E nunca mais foi encontrado? Pois, nunca mais, mas pode estar perto porque em abril deste ano as autoridades polacas receberam uma carta com informações sobre a localização deste comboio. O autor permanece anónimo, mas diz que encontrou 3 vagões camuflados num túnel perto de uma cidade na Polónia. Escondidos estes vagões atrás de um portão de aço na entrada do tal túnel. Um comboio de ouro está um bom argumento para um filme. A Vanessa Cruz vai regressar já daqui a pouco com o Fora do Baralho, à sexta-feira, na hora das 7. Temos Fora do Baralho na Rádio Observador. Boa viagem, bom fim de semana.